Boa noite, galera. Meu nome é Ana Luísa, Meu nome é Milena e nós fazemos parte do projeto Pallium. um podcast educativo feito por acadêmicos para difundir informação sobre os cuidados paliativos. Então, senta aí, Pega um café ou chá, e bora bater um papo. e é com grande satisfação que nós apresentamos nossa convidada de hoje. Aurélia, seja muito bem-vinda. Agradecemos imensamente por você ter aceitado estar aqui com a gente. Sinta-se à vontade para se apresentar. Tá, joia. Eu que agradeço o convite, né? Estou me sentindo muito honrada por ter sido convidada, né, para poder contribuir com o projeto. E estou aqui à disposição para a gente responder, né, algumas perguntas, né, que vocês queiram saber também. Muito obrigada. E no episódio de hoje, vamos explorar a temática, a perspectiva do familiar nos cuidados paliativos. A partir do título que nomeia essa gravação, Aurélia, a gente te pede para contar um pouquinho da sua história. Então, na realidade, assim, foi um processo, né, do que aconteceu com o Pedro especificamente, né? É algo que a gente não esperava que acontecesse. O Pedro foi diagnosticado com leucemia, a leucemia linfóide aguda, e tudo começou assim, foi um processo na realidade, né? Que é o processo da gente descobrir o que aconteceu. é, a gente, na realidade, eu fui percebendo que o Pedro modificando, né? Modificando o comportamento dele, e apresentando alguns sintomas assim diferentes do que habitualmente o que era, né? Dele saudável. E aquilo foi começando a me chamar um pouco a atenção, né? E então, por exemplo, o Pedro, ele era atleta, né? Na época que ele tinha 11 anos de idade, ele foi campeão de ginástica olímpica pelo colégio dele, né? O colégio academia. Então, assim, ele foi campeão mineiro 2 vezes, campeão brasileiro. Então, assim, era uma criança muito saudável desde pequeno, né? Então, quando ele começou a apresentar alguns sintomas, aquilo me chamou muita atenção. Por exemplo, ele começou a ficar muito cansado e o treinador dele começou a me chamar, a falar que ele não estava participando das atividades direito, como ele sempre participava. Ele começou a reclamar muito de dor nas articulações e dor aqui no externo, né? Aí, então, eu levei ele no ortopedista para a gente poder ver, de repente ele está assim porque é, teve por causa da ginástica, voltou a treinar, nós descobrimos em março de 2020. E aí começou a treinar, começou a treinar de novo, então essas dores devem ser por causa da ginástica, né? Então, na ortopedia não deu nada, né? Então, o médico passou um anti-inflamatório, uma suspeita de alguma inflamação. Depois ele começou a ter febre no final da tarde e começou a ter sudorese noturna. E também começou a perder peso. Então, assim, gente, pode ser alguma coisa do pulmão. Então, é uma coisa interessante falar que eu sou da área da saúde também. Eu acho que isso é importante porque isso me ajudou muito a ver alguns sinais, né? Eu sou nutricionista, acompanhei sempre muito a alimentação do Pedro por conta dele fazer atividade física. E aquilo foi muito importante para mim. Eu acho que foi uma das formas até para eu descobrir mesmo o diagnóstico dele, né? E aí o Pedro estava tendo esses sintomas, aí começou a sudorese noturna, começou a perder peso e febre no final da tarde. Então, a primeira coisa que eu pensei foi em pulmão, né? Assim, questão de tuberculose. Eu falei assim, gente, será que Pedro tem tuberculose? Sim, né? E toda hora eu ia para o Google ver se tinha alguma coisa, acho que eu realmente estava preocupada, né? E eu já tinha levado o Pedro ao médico, porque eu sempre levava ele em janeiro, para poder fazer aqueles exames gerais, né? Fazer exame de sangue e tudo mais. Só que eu não tinha feito exame de sangue, né? Eu ia esperar voltar às aulas para poder fazer. E aí depois eu comecei a suspeitar, o Pedro começou a aparecer assim, os lábios começou a ficar muito pálido e ele começou a ficar muito pálido, né? E aí eu já estava assim, olhando para ele de uma forma diferente. E o comportamento dele também mudou. Então, assim, ele sentia que estava fazendo muito calor, estava no verão, ele colocava uma roupa de frio e botava o capuz e começava a se esconder, sabe? Então, aquilo ali foi me deixando preocupada. E como ele toda hora estava reclamando de dor, eu percebi que ele já estava ficando
constrangido de falar que estava com dor, né? Nesse processo que foi um mês. Aí, quando eu percebi que ele estava perdendo muito peso, eu falei assim, gente, Pedro tá com anemia. Aí eu imaginei, pessoal, ele tá com anemia, porque tá muito cansado. E aqui em casa tem escada. E aí ele não conseguiu subir a escada. Ele chegou no meio da escada falando que estava cansado. Aí, sabe, não, aí realmente foi um sinal, né, de que tinha alguma coisa muito errada. Então eu falei assim, Pedro, vamos pesar, que aí eu ia fazer as medidas antropométricas dele em casa. Aí eu tenho a balança, a fita métrica e tal. E aí eu pesei, aí eu fui fazer os parâmetros todos da nutrição, né, antropométrico, né. Aí eu joguei lá na curva de crescimento dele, aí eu vi peso para a idade estava fora, o IMC para a idade estava também dando desnutrição, peso para a idade deu desnutrição, aí eu medi a circunferência do braço, classificado como desnutrido, fiz a circunferência da panturrilha, classificação de desnutrido, então aquilo me assustou demais. E eu percebi assim, poxa, então tá tendo, não era só, como ele era atleta e estava treinando, eu falei assim, não é só anemia, tem alguma coisa a mais, porque ele está perdendo massa muscular, né? E daí eu liguei para o médico falou assim, Aurélia, vamos esperar então passar a febre para não ter nenhuma uma alteração no exame de sangue. Então eu resolvi esperar, falei assim, vou esperar mais um pouquinho para poder ver se realmente tinha alguma infecção, né, algum processo inflamatório. Aí no dia seguinte ele vomitou na escola. Então, aí eu falei assim, não, agora eu vou, porque tem alguma coisa de muito errada, né? Aquilo acendeu, eu peguei ele e falei pro médico dele, né, o pediatra, falei assim, olha, eu tô indo com o Pedro hoje à tarde aí, liguei para ele, né? Porque tem alguma coisa de muito errado com o Pedro e eu não sei o que que é. E aí marcou um horário de urgência, aí eu fui, falei tudo, ele pediu raio-x de tórax para eliminar questões no pulmão e pediu uma ultrassom total no abdômen. E saiu tudo no mesmo dia e não achou nada, e a gente fez exame de sangue. E quando foi no final da tarde, saiu o resultado, e já no resultado, na realidade, o médico já chegou com tudo pronto, né? Ele conversou com a pediatra, que foi uma das oncologistas que cuidou dele, e falou assim, olha, eu liguei para essa médica e ela confirmou mesmo. Aí no exame de sangue mostrou que tinha presença de blastos, né? E de leucócitos atípicos, então ali já meio que confirmava, né, a presença da leucemia, né? Então, no dia seguinte, a gente já estava tudo preparado para a gente internar. Então, assim, foi um processo, na realidade, né? Foram umas 2 semanas, assim, deu inquieta, né? Já sabendo que poderia ter alguma coisa grave. A história do início. E para você, como mãe, quando você chegou, o médico te deu esse resultado, que era final mesmo a leucemia, como mãe, como é que foi a sua reação? Como é que foi para você receber essa notícia? E assim, foi um choque. Não tem uma palavra que define. Foi um choque e eu fiquei parada, assim, escutando o que o médico estava falando, assim, atenta, escutando as orientações que eu tinha do que eu tinha que fazer, mas em choque totalmente. Depois eu passei o telefone para meu marido e ele continuou falando e ali eu já comecei a chorar, né? Obviamente, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Eu acho que não tem algo que defina, assim, realmente, assim, eu acho que todas as pessoas, né, que eu converso e que passaram por isso, falam a mesma coisa, né, assim, abre um buraco, realmente, parece que a gente está caindo, né, aquela sensação, assim, de mal-estar, de fraqueza, de não ter o que pensar naquele momento, realmente é inexplicável, é inexplicável. E pensando a partir desse choque que você comentou com a gente, quais que foram as preocupações que passaram pela sua cabeça naquele momento e um pouco depois? O que foi que mais te preocupou diante disso? Foi como que eu iria contar para o Pedro, porque ele já sabia, né? Hoje os meninos são muito espertos, né? Eles têm acesso a tudo, né? E a internet, então eu já imaginava que ele estava procurando alguma coisa e ele já sabia que tinha alguma coisa de errado com ele. Depois a gente conversando, né? Mais para frente, ele falou que ele já sabia que tinha alguma coisa muito errada.
Então, naquele primeiro momento, foi uma sensação de medo que eu tive, de assim, como que eu vou abrir a porta? A gente estava tava eu e meu marido no nosso quarto, e a porta estava fechada, né? Porque eu já sabia que o médico tinha alguma notícia para trazer para a gente. Então, eu fechei a porta, e enquanto o meu marido estava conversando com o médico, eu comecei a imaginar assim, como que eu vou dar essa notícia para o Pedro? Então foi a primeira preocupação, foi o meu primeiro receio, né, de como que eu falaria isso para ele. E aí naquele momento assim, eu abri a porta e ele já estava atento, sabe? Ele já estava na porta do quarto esperando, né? E aí ele falou para mim, aí eu já abri, na hora que eu olhei para ele, eu já comecei a chorar. Acho que ninguém está preparado para isso, né? E aí ele mesmo olhou para mim e falou: é câncer, né, mãe? E aí eu falei, poxa, filho, né? E aí nós começamos a chorar, né? Ele, depois meu marido veio. E foi assim, uma surpresa ele mesmo falar isso. E foi interessante porque quando o Pedro tinha uns 5 anos, 5 ou 6 anos de idade, ele tinha uns carocinhos assim aqui atrás, sabe assim, quando dá é um linfonodo que incha, né? Sempre teve aqueles carocinhos assim. E aí eu ficava passando a mão e achava estranho aquilo, né? Eu cheguei até a perguntar para o pediatra dele, eu falei assim, esses carocinhos aqui dele, é algum problema? Será que eu preciso me preocupar com isso? Eu falei, não, não precisa preocupar com isso, não. Porque às vezes dá mesmo, assim, indica que pode ter algum processo de inflamação mesmo, alguma coisa assim, não precisa se preocupar com isso. E aí o Pedro, uma vez, falou para mim que ele ficava brincando com essas bolinhas, né? Ficava brincando com elas e falava assim, mãe, isso aqui não é câncer, não. Eu falava, Pedro, para com isso, assim, não, não é não. Já perguntei para o doutor Luciano, que era o médico dele, e aí, tá, passado. Aí, de repente, eu ficava vendo ele, vendo televisão, né? E ele ficava vendo televisão e brincando com as bolinhas. E eu falei, Pedro, para de mexer, não fica apertando isso, não. Mãe, será que isso não é câncer, não? Eu falei, filho, não, eu já perguntei para o médico. Enquanto nós não perguntamos para o médico, ele tinha 6 anos de idade. Então, assim, ele sempre ficou com aquilo na cabeça, né? E aí ele me falava, assim, às vezes ele brincava no pátio da escola, e a brincadeira deles, dos meninos, era assim, é, se caía alguma coisa no chão, eles ficavam se desafiando a comer o que caía no chão. Porque assim, e se caísse e comesse, ia pegar câncer. Olha isso. Eu falei, Pedro, para de ter com essas brincadeiras, Pedro. Mas quando eu fui contar a notícia para ele, ele falou, é câncer, né, mãe? Então, assim, ele de alguma forma ele já sabia, né? A gente são algumas são assim coisas que vão se encaixando no que a gente vai olhando, né? Assim, que pode ter alguma coisa a ver ou não, né? Pode ser uma superstição, mas que é curioso, né? E quando você deu essa notícia para ele, passou na sua cabeça em algum momento não contar tudo para ele, por ele ser uma criança, tirar um pouco da gravidade da situação? Não, não, sim, isso nem passou pela minha cabeça, nem passou. Nós contamos tudo para ele na hora, assim, ele já sabia, né? Assim, intuitivamente ele já sabia. Na hora que é, eu falei muito espontaneamente também, eu acho que a gente se abraçou, foi uma coisa muito espontânea. Depois que meu marido veio também, nós três, naquele momento, assim, nós nos abraçamos e a gente chorou muito. Ele chorou, ele teve muito medo naquele dia. Na hora de. Eu, logo depois, naquele momento, assim, eu, particularmente, assim, tenho eu me recluo, eu sou muito introspectiva, né? Então eu tive que sair e tirar o meu momento para eu pensar. Eu não consegui ficar perto dele. Então eu aqui em casa é grande, então assim, fui para a área externa da casa e eu fiquei dando voltas assim, caminhando e pensando. E eu ficava pensando assim, não acreditando no que estava acontecendo, sabe? Eu estava em choque mesmo. Ficava rodando em volta da casa, que aqui dá para a gente rodar em volta da casa toda, né? Tem um corredor grande. E eu ficava assim, eu acho que eu fiquei mais ou menos 1 hora e meia caminhando assim ao redor e ficava. Então é assim que a gente recebe notícia de que está com câncer.
É esse o sentimento que a gente tem quando um filho está com câncer, sabe? E ficava conversando comigo mesma e orando e buscando respostas, sabe? E aí veio passando uma história da minha vida toda na minha mente. É, foi muito interessante aquele momento, assim. Hoje eu vi como que ele foi importante para mim, pessoalmente. Quem ficou com Pedro foi o Carlos Alberto, né, meu marido. Ficou com ele, e na realidade, hoje eu estava pensando nisso, assim, eu não sei o que eles conversaram, eu não sei o que que ele falou, eu não vi o que que o Pedro sentiu, porque eu não tive condições, assim, eu não fiquei chorando, assim, eu fiquei perplexa, né, assim, em estado de choque mesmo. Aí de noite, né, e depois nós conversamos, nós explicamos tudo para ele novamente, né, nós sentamos, o outro filho, né, a gente tinha um filho mais velho, temos, né, um filho mais velho, nós falamos para ele que íamos para o hospital, que ia ter um outro momento, e, e aí na hora de dormir, foi assim, o Pedro não quis dormir sozinho, ele quis dormir na cama conosco, aí ele dormiu, ele deitou assim no meio entre eu e meu marido, ele ficou ali quietinho, aí depois ele desceu, ele quis colocar um colchonete assim do lado da cama, mas foi interessante que ele não soltou a minha mão a noite inteira. Às vezes eu pegava, soltava, e ele dormindo pegava na minha mão, sabe? Então, assim, foi uma noite muito tensa. Aquela noite, acho que foi a noite que eu mais senti, né? Foi a noite mais difícil. Eu acho que durante todo o tratamento, esse primeiro momento foi o mais difícil, eu acho. E Hum. como que a notícia desse diagnóstico, de alguma forma, influenciou ao longo prazo na sua rotina, na sua vida cotidiana? E na vida do Pedro também, que você comentou que ele é atleta, como que foi esse processo? Assim, já no primeiro momento, a gente é, já percebeu que a vida ia mudar completamente, né? Coincidiu do início da pandemia, né? Nós recebemos o diagnóstico no dia 26 de março, tinha 15 dias, mais ou menos, que as escolas estavam fechadas. E eu também sou professora, então eu estava 15 dias em casa também, já, e a faculdade já estava começando com aquele processo de aula online, então eu estava, exatamente no momento que eu recebi a notícia, eu estava naquele processo o programa, né, para poder dar aula online, aquela coisa toda, e E aí eu já tive que ligar para a coordenadora do curso, né, para minha chefe, falar com a professora, olha, eu não tenho condições de participar de mais nada, pelo menos essa semana. E eu fui muito inocente, né, achando que nós iríamos para o hospital, que eu ia ficar no máximo uns 5 dias internada, tanto é que a gente arrumou mala e eu arrumei assim, deve ser uns 5 dias e a gente volta, né? Só que assim, a primeira internação eu já fiquei 30 dias internada, então foi um baque, né? No dia seguinte nós já fomos para o hospital, e foi assim, mudou completamente, mudou a rotina da nossa casa, né? Eu tive que deixar a casa, o nosso filho, o mais velho na época, tinha 14 anos, e eu não vi mais o meu filho mais velho, assim. Eu só fui vê-lo depois de 30 dias, porque como estava no início da pandemia, os hospitais estavam assim, com aquela rotina de não deixar entrar visitante, é, a gente não sabia como é que era o Covid ainda, então a gente não podia receber visita, a imunidade do Pedro já estava baixa. A gente internou no dia 27 de março, no dia 30 de março já começou a quimioterapia, que tem que começar o mais rápido possível, né? Então, a imunidade do Pedro só foi abaixando, então a gente não podia receber visita, nem do meu marido eu pude receber naquele momento, né? Eu fiquei num quarto isolada com o Pedro, e eu só via a equipe mesmo, a equipe do hospital, a equipe de saúde, e a gente não recebia visita de ninguém. Então, assim, eu estava em casa, no dia seguinte eu já estava em isolamento com ele dentro do hospital. Então, aquilo foi um choque muito grande, né? De não poder ver meus pais não poder ajudar, meus pais idosos, meus sogros idosos, o meu filho mais novo em casa, tendo que passar pelo processo de colégio, adaptação de aula online, né, sozinho, meu marido trabalhando, com aquela adaptação de Covid, adaptação de tudo. Então, assim, foi uma adaptação muito difícil. Foi muito complicado, assim. Hoje eu olho para trás,
né? E, e eu vejo, assim, o quanto foi difícil, mas durante o processo a gente só vai indo, só vai fazendo, né? Mas mudou tudo, completamente, né? E, vo- Gira de um jeito, de um dia outro. e você teve apoio, você acredita que você teve apoio da equipe de saúde? E esse apoio foi efetivo? Eu acho que não dá tempo, nesse primeiro momento, de ter um apoio, assim. É, eu percebi que a preocupação com os procedimentos, eles eram maiores do que com o apoio psicológico, esse apoio. O hospital estava muito tumultuado, estava tudo muito diferente por causa da Covid. O hospital estava também implantando procedimentos de Covid, então estava todo mundo muito agitado, né? Então, assim, a médica do Pedro também já chegou me explicando, esse também foi um momento muito difícil no hospital, quando ela foi me explicar como seria o tratamento e quais eram as reações e as possibilidades do tratamento da quimioterapia, durante a quimioterapia e após, né? Porque a gente tinha que assinar a autorização para o Pedro. Então, escutar aquilo tudo, de que tudo que poderia acontecer, inclusive uma, uma leucemia causada pela própria quimioterapia, né? As questões de infertilidade, assim, muita coisa, né? Que poderia acontecer naquele momento e ao longo prazo, né? Então, foi muito assim. Hoje, eu acho que hoje eu consigo compreender, ter uma visão totalmente diferente do que naquela época, né? É, que para a equipe também estava muito difícil. Então, assim, eu percebi que os cuidados com os procedimentos de não errar, de não transmitir o vírus, estavam sendo muito maiores. Então, eu, eu, eu contava com a simpatia da equipe, que foi maravilhosa, mas eu contava com a empatia e com a simpatia da equipe. Mas eu não tive as informações que eu acho que são necessárias para esse momento, sabe? Esse cuidado de informar, porque a equipe também estava muito tumultuada, né? Eu acho que eles estavam tão tensos quanto eu, né? Pelo que você conta pra gente, foi tudo muito abrupto e ainda mais turbulento por ter se passado no início da pandemia, por todo esse processo. Passado na pandemia, exatamente. E Então, agora, perdão, pode falar. e é tudo muito, foi tudo muito complexo também, porque logo no início do tratamento, a gente chega e logo já tem que fazer muito procedimento de acesso, de veia, de botar veia, a equipe de terapia infusional, a, aí já entra aquele procedimento da enfermagem, de começar a entrar no quarto toda hora para ver urina, pressão, medir pressão, ver todos os exames, toda a rotina do hospital. Então, aquilo ali meio que foi invasivo, sabe? Eu me senti invadida. É um susto, assim, agora tem que ver isso, tem que ver isso. Aí chega o potinho para a gente ver a urina e contar a urina do dia, medir pressão toda hora. Então, assim, essas coisas, aí faz o acesso, aí erra o acesso, aí espeta aqui, espeta ali, exame de sangue toda hora, 2, 3 vezes no dia. Então, isso foi complicado. Eu acho que foi uma das coisas complexas, assim, que a gente passou também, né? Foi um choque, realmente. E como que foi a reação do Pedro a isso tudo? A esse contexto novo e agora também considerando essa questão que você falou, talvez tenha faltado algumas informações para vocês, você acha que essa falta de informações talvez influenciou também numa determinada reação por parte dele? Assim, eu acho que por ele ser criança, e estava tudo muito novo ali, para ele a minha percepção era essa, de que ele estava mais tranquilo que a gente, e tudo era novidade. E a gente estava tentando fazer com que tudo fosse ameno,
como se a gente pudesse fazer isso, né? Amenizar para ele. Eu acho que a nossa constituição familiar, assim, ela permitiu que isso acontecesse. E essa questão da família é muito importante, que foi uma das questões que eu acho que mais para frente a gente pode conversar, que é o apoio da família ao paciente, sabe? Ao Pedro, no caso. Eu percebi que a forma como a gente criou de sempre falar as verdades para ele, eu sempre tive, mesmo em casa, assim, o hábito de falar a rotina, desde quando eles eram crianças, né? Assim, bem pequenininhos mesmo, quando eles começaram a entender as questões do dia, eu sempre acordava e já falava assim para eles, gente, olha, hoje tem aula, tal hora a gente vai almoçar, tal hora isso, e vai para o almoço, tem que fazer dever, tá, não, não. Aí depois, na hora que a gente voltava da escola, eu ia buscar eles, estava à tarde, na hora que a gente voltava da escola, eu falei assim, ó, a gente vai chegar no carro mesmo, antes de chegar em casa, eu já falava assim com eles, ó, a gente vai chegar em casa agora, eles precisam tomar banho, a gente vai jantar. Então, isso criou um hábito deles, meu e deles, né? Então, no hospital, eu já me percebi fazendo essas coisas. Eu acho que isso trouxe uma segurança para o Pedro, sabe? Falei assim, Pedro, olha, hoje vai ter exame tal, exame tal, exame tal. Então, assim, eu acho que ele se sentiu seguro. E o meu marido, ele ficou com a parte mais leve, vamos pensar assim. Nós começamos a fazer alguns combinados entre a gente. Falou assim, olha, deixa que a parte do hospital eu vejo tudo e você cuida da parte de plano de saúde, de hospitalar. Então, eu não me preocupava com essas questões, com nada e ficava só por conta do Pedro, né? Então, assim, eu tentei fazer com que ele não sentisse tanto essa questão da rotina, sabe? Claro que não tem como a gente falar que não, mas a gente via filme, eu ficava lá, levava as coisas dele, tinha um celular que ele ficava o dia inteiro, então ele ficava muito deitado, né? Mas ele ficava muito assustado, né? Porque era muita coisa, mas eu acho que no início as coisas estavam meio que assim, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que para ele, até hoje eu pergunto, como é que foi para você, Pedro? Ah, assustador, mas fala de uma forma mais leve, que eu acho que é o adulto, né? E você disse que você tem outro filho mais velho que o Pedro. E como Isso. foi essa relação sua? Você já tinha falado que tinha deixado ele um pouco de lado pela situação, mas como foi essa aceitação dele como irmão? Como que foi essa relação, com outros membros da família, assim, sua, como mãe? Ah, assim, como o João Vitor, o mais velho, é, eu acho que no início a gente sentou para explicar para ele ficou muito assustado. No mesmo dia, nós já explicamos para ele que ele ia ter que ficar na casa da avó, né? Nós levamos para ele ficar lá, para ele não ficar sozinho em casa. E depois eu não vi o João Vitor mais. Só fui ver 30 dias depois, que eu tentava falar com ele, e ele é muito fechado também. Então, assim, foi muito doído para mim, porque eu mandava mensagem, não me respondia. é, eu tentava ligar, ele não atendia o telefone. Então, assim, eu acho que foi uma reação dele para isso tudo, sabe? E aí eu ficava muito preocupada e falava com o meu marido, eu falei assim, dá atenção para ele. Ele está sentindo de alguma forma, ele está sentindo isso tudo, mas ele não está me atendendo. Então, eu realmente fiquei esses primeiros 30 dias praticamente sem falar com ele. Então, eu mandava mensagem, ele não me respondia. Eu só conversava com ele quando eu ligava para o meu marido, e aí eu falava, João, como é que você tá? Tá tudo bem? Aí ele, aham, tá bem, mas não me dava muita atenção. E eu percebi que ao longo do tratamento, eu fui perdendo uma conexão com ele, sabe? Isso me fazia sofrer demais, assim, como mãe, porque eu percebi porque foram 2 anos de tratamento. Então, eu meio que estava perdendo a adolescência dele, sabe? Muito conectada com o Pedro emocionalmente e pouco conectada com ele. Então, quando eu vinha para casa, eu grudava nele. Então, às vezes, assim, ele estava jogando, ele não me dava atenção, eu ia para o quarto dele e ficava sentada lá no quarto dele, fazendo as minhas coisas, lendo um livro, fazendo alguma coisa, mas eu estava presente.
Então, eu só queria estar presente, né? E o tempo que aí depois que as coisas, a poeira baixou, aí a gente começou a criar uma rotina dentro de casa, né? Então nós conseguimos fazer uma rotina. Então, assim, fazer todas as refeições juntos. é, Aí esse tempo de mesa, sabe, de rotina de casa foi muito importante. Então a gente fazia uma coisa gostosa, a gente ia para a cozinha. Então cada dia a gente tentava fazer, a gente fazia pizza junto, ia todo mundo para a cozinha fazer. Então, a gente tentava fazer esse processo para a gente se conectar de alguma forma. E as conexões que a gente tinha na hora das refeições, né? Era o que tinha quando eu estava em casa. E para além, talvez, dessa questão familiar com seu filho mais velho ou de outros familiares e das próprias questões do tratamento, quais que hoje, olhando para trás, você vê que foram os maiores desafios que foram enfrentados por vocês nessa época? Ah, assim, com relação a outros familiares, assim, meus pais, meus sogros, eu também não tive contato com eles. É, as pessoas, na realidade, elas tinham certo medo, sabe, de me acessar. E eu, por outra vez, eu percebo que eu coloquei uma barreira muito grande para acessar as pessoas, porque eu precisei de me blindar de alguma forma, sabe? E o isolamento foi importante para mim, isolar das pessoas, porque eu não queria ficar explicando, eu não queria ficar conversando sobre isso. E eu percebi que as pessoas, elas não estão preparadas para esse tipo de conversa, sabe? Principalmente quando é com criança. É, pessoas muito próximas a mim, nem a minha mãe mesmo, sabe? Ela, ela tinha medo de conversar comigo, né? Assim, de eu falar alguma coisa e ela não suportar. A minha sogra, assim, quando eu começei a conversar com ela falou assim, ai, Aurélia, para, assim, eu não sei se eu sou capaz de te ajudar, entende? Eu percebi que elas não tinham essa estrutura emocional para poder fazer isso. Então, eu preferi me isolar e só falava o suficiente. A gente criou um grupo da família. Eu falava assim, eu percebia que quando eu recebia uma notícia, eu tinha um exame para fazer, ou acontecia alguma coisa com Pedro, que se eu falasse, era pior. Então, eu vivia tudo sozinha e depois comunicava. Olha, aconteceu, igual, por exemplo, na primeira transfusão de plaqueta do Pedro, ele teve uma reação alérgica. Então, ele começou a ter convulsão, é, é, foi, foi muito complexo, né? Ele só podia tomar férias, né, não podia tomar outro tipo de plaqueta, porque senão dava reação alérgica. E aí eu percebi assim, meu marido ele tem um outro temperamento diferente do meu, ele quer agir. Então ele já falava, Aurélia, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Aí aquilo me deixava nervosa. Então eu percebi que eu tinha que fazer, que não, eu não podia deixar para ninguém fazer. Isso foi uma dificuldade, porque isso não faz parte do meu temperamento, sabe? O meu temperamento é de esperar alguém fazer, e, por mim, sabe? Então eu percebi que eu precisava agir, eu precisava ser a pessoa ativa do processo. Porque se eu fosse esperar alguém fazer por mim, era muito pior. E eu não suportava, assim, a pressão das pessoas falando, ah, Aurélia, fala assim pro médico, fala assim pro médico, pergunta pro médico isso. Ah, mas isso está errado. Você tem que ser mais assim, assim com o médico, ou perguntar, porque são muitas respostas que a gente precisa saber. E eu percebi que se eu fizesse do médico meu aliado, ia ser muito mais fácil do que se eu ficar brigando com ele, entendeu? Tanto para o médico quanto para a equipe. Então, assim, como eu sou uma pessoa mais passiva, e mais passiva no sentido de ação, e passiva no sentido de pacificadora mesmo, né? Eu prefiro levar as coisas na paz do que brigar para exigir os meus direitos, e eu preciso saber disso, e exigir os meus direitos de paciente, sabe? Então, eu percebi que se eu trouxesse a equipe para mim e fosse acessível, ser uma pessoa acessível, eu tinha mais respostas do que se eu fosse uma pessoa que botasse barreiras, sabe? Então, aquilo me facilitou, porque eu acho que eu também facilitei o acesso da equipe para mim. Foi muito intencional. Então,
Eu acho que isso foi um ganho, né? É, e aí, então, eu comecei a fazer isso. Não, eu conversei com todo mundo, e falei assim, deixa que eu resolvo. Eu só vou avisar quando, é, depois que acontecer. Então, eu já falei, já está tudo resolvido, já aconteceu isso. Agora, uma outra questão também que foi muito difícil foram os dias de alta e os dias de internação. Porque os dias de alta, a gente ficava muito ansioso para ir para casa. E os dias de internação, o dia anterior era um dia difícil, porque eu sabia que ia para o hospital. E o dia que a gente chegava, o momento da internação, chegar no hospital, passar pela, eh, passar pelo processo de internação, procedimento de internação do hospital, sabe? Aquela espera, guia, mexer aqueles processos todos, chegar no quarto, a demora para chegar no quarto, isso tudo, assim, foi muito difícil também. E em casa também, voltar para casa era muito difícil, porque eu sabia que era eu que tinha, o controle estava todo comigo. E no caso dele, como ele tinha infecção, a febre era um sinal de alerta. Então eu ficava o dia inteiro aferindo a pressão dele. A pressão não, a temperatura. E assim, em caso de febre, a gente em 2 horas tinha que estar no hospital com o antibiótico já correndo, né? Então, eu já deixava uma malinha pronta, então era tensão constantemente, de manhã, de tarde, de noite, assim, dia e noite era a mesma coisa. Então, isso era uma dificuldade, assim, essa pressão constante. Diante de tudo que você falou, você carregou um peso muito grande, né? Assim, um papel como mãe, você tem que fazer esse papel de mediador dentro de um sistema de saúde. A gente está aqui para falar sobre a importância disso. Eu acredito muito que você carregou um peso que não era seu, esse peso de mediador, que era a equipe que tinha que trazer essa mediação naturalmente para você. E você Aham. acredita que se tivesse uma equipe preparada, Sim. multidisciplinar, preparada para lidar com essa situação, teria sido mais leve para você? Ah, sim, com certeza, porque eu percebi que muito da leveza do processo, eu acho que partiu mais de mim mesmo, para o Pedro. Eu acho que eu fui essa pessoa para o Pedro, porque eu tinha o cuidado da equipe multidisciplinar, sim, né, daquilo que eu te falei, da simpatia das pessoas, da empatia. Percebi que as pessoas eram treinadas, que eram capacitadas para isso, mas também percebia muita rotatividade, principalmente da equipe de enfermagem, trocas de plantão, diferença de um plantão para o outro, um plantão às vezes estava mais preparado do que o outro, a diferença do próprio enfermeiro, né, o enfermeiro-chefe também, a postura era diferente, então assim, a equipe de enfermagem, ela funcionava de acordo com o perfil do enfermeiro, sabe? Então, assim, tinha um plantão que eu dormia melhor, porque a equipe funcionava melhor e assim, de cuidados básicos. Ele falou assim: "Ai, hoje a equipe é uma equipe bem mais treinada, mais coesa, porque com cuidados assim de como abrir a porta, como acender a luz". Às vezes a enfermagem chegava para fazer, os técnicos chegavam para fazer alguma coisa, eu falava assim: "Ai, hoje eu posso dormir, porque eu já sei que não vai ter aquela, vai abrir a porta de qualquer maneira, acender a luz". E a quimioterapia faz o Pedro ficava muito irritado, né. E depois eu fui descobrir que a quimioterapia trazia sensibilidade aos olhos, né. Então ele tinha uma sensibilidade nos olhos. E na hora que acendia a luz, ele reclamava. E reclamava muito. Então, aí, assim, às vezes, se o técnico não estava muito bem preparado, falou assim: "Ih, o Pedro está de mau humor hoje". Isso me irritava. Porque eu falava assim: "Ele não está com mau humor, ele tem sensibilidade, a própria". Aí eu tentava explicar, e eu fazia isso. "Não, mas é porque eu estava lendo", mas de uma forma muito, assim, tranquila, para também não para a pessoa não achar que eu estava sendo chata, sabe. "Não, mas é porque, fica sensível os olhos", então assim, não é porque ele está de mau humor só por isso, porque ele realmente ficava de mau humor, né, mas potencializava, né.
Então, tinha dias que ele era um pré-adolescente, né? Então, a forma como o pessoal chegava no quarto, às vezes chamando, eles saíam de um quarto onde tinha um bebê, e de repente chegava no quarto, era o Pedro com 11, 12 anos. Aí começava a falar, Pedrinho, não sei o quê, ele ficava furioso. E aí eu tive que controlar, Pedro, aqui é de criança, né? E você já é um pré-adolescente. Então eu já tinha que fazer. E aí eu comecei a perceber o funcionamento do hospital. Isso também eu acho que fez falta, porque eu comecei a entender o hospital. Que a equipe de terapia infusional, ela tinha a rotina da terapia infusional. A rotina da enfermagem era outra. Então, assim, os horários da terapia infusional eram uns, os horários da enfermagem eram outros, a medicação da enfermagem era programada pela enfermagem, a medicação da terapia infusional era outra. E, às vezes, então, aí quando eu percebi o funcionamento da rotina do hospital, eu já perguntava, como é que vai ser hoje, de manhã? Ah, hoje é assim, 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 assim. E aí, depois eu perguntava para a enfermagem, como é que vai ser a rotina hoje? Aí vai ser assim, assim. Aí eu preparava o Pedro. Pedro, olha, a rotina do hospital hoje vai ser assim, 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 assim. Aí eu já sabia quando o pessoal da limpeza ia entrar, eu já sabia quando que vinha o pessoal da, da hospedagem ia chegar para trocar toalhas, fazer isso tudo. Então eu me antecipava. Eu estava sempre um passo à frente da rotina do hospital. Então, assim, de noite, o meu celular estava assim, eu despertava toda hora, que eu já sabia 5 minutos antes dos horários que iam acontecer, porque eu já preparava o Pedro, sabe? Olha, vai daqui a 5 minutos vai chegar o remédio tá. Então eu acho que assim, quem fez essa mediação com o Pedro fui eu. Não, assim, não teve uma equipe do hospital para fazer esse trabalho com ele, sabe? E eu entendo também, porque não podia entrar ninguém por causa da Covid, né? Então, assim, a psicóloga não entrava, o único funcionário, assim, o único profissional, né, que entrava da equipe multidisciplinar era o dentista, para fazer o laser, para evitar a micosite e para olhar os dentes, né, dele também. Mas nenhum entrava, a fisioterapia não entrava, a psicóloga não entrava mais nenhum, mais ninguém da equipe por causa da... E a nutrição também entrava por causa da alimentação, né? Ninguém mais entrava por causa da Covid, né? Assim, os riscos entrava mais uma questão de redução de danos, né? Então foi muito assim, sozinha, foi muito sozinha. Com essa quantidade de coisas para conciliar, além do impacto do diagnóstico, essa, de certa forma, sobrecarga de tarefas, né, de manter o máximo de previsibilidade possível para o Pedro, para ter um mínimo de rotina, lidar com conhecer a equipe do hospital, conhecer a rotina do hospital, igual você estava falando para a gente. Como que, aliás, você se sentia, de certa forma, sobrecarregada com tudo isso e como que você lidava com isso? Se você, em algum momento, sentiu necessidade de talvez buscar um apoio profissional para você em relação a isso, como foi essa situação? É, na realidade, assim, já logo na primeira internação, os primeiros 30 dias, né, quando eu voltei para casa, eu já tinha feito eu já tinha estado em terapia, né, com psicóloga. E eu também sou estudante de psicologia. E eu estava no quinto período de psicologia quando isso tudo aconteceu. Então eu estava em terapia também, né? E aí, quando aconteceu a situação, uma amiga minha, que é psicóloga, ela entrou em contato comigo por WhatsApp e falou, Aurélia, eu estou à sua disposição, quando você quiser, você vem aqui e a gente conversa, quando você quiser conversar. Só que eu não queria conversar com ninguém, eu não estava em condições de conversar com ninguém, e não tinha forças para ligar para ninguém, né? E aí, até que chegou um determinado momento que ela falou que ela se sentiu incomodada, que ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, Aurélia, eu já estava em casa, porque a primeira etapa da quimioterapia foi na etapa,
no período da indução, né? A gente ia todos os dias no hospital, mas a gente voltava para casa, a gente não ficava internado, né? Ela ligou para mim e falou assim para mim, falou assim, Aurélia, eu estou te esperando quinta-feira, 10 horas da manhã aqui. Aí ela já tomou a iniciativa, porque eu não estava conseguindo tomar a iniciativa, e como ela já tinha feito terapia comigo, já sabia do meu temperamento, que eu teria essa dificuldade de fazer. Então, ela já fez por mim, né? E aí eu fui. Aí, quando eu fui lá, ela me ouviu, me acolheu e tudo mais. E naquele mesmo momento, ela já me passou indicação para procurar um psiquiatra, que era amigo dela, que foi, assim, muito bom, porque aí eu já fui no psiquiatra, e o psiquiatra que me atendeu, ele tem essa visão diferenciada de uma psiquiatria mais humanizada, dela com o trabalho mesmo, se conhecia os cuidados paliativos também. Então, ele fez uma psiquiatria totalmente diferente, sabe? Ele me escutava muito, assim, então cada consulta era 1 hora, quase, até mais de 1 hora, ele me ouvia muito, né? É, e aí eu fiquei medicada, né? Entrei com a medicação, tive que entrar também de licença do trabalho, porque aí eu comecei a tomar antidepressivo, ansiolítico, né? Até medicação para poder dormir, né? Para poder tratar, e fazendo a terapia. Então eu tive apoio psicológico e psiquiátrico, e fez toda a diferença. Além desse apoio psicológico e psiquiátrico, o que você acredita que mais te ajudou a te manter otimista e manter forte nesse período? E assim, as questões da espiritualidade, que para mim é muito forte, assim, são pontos fortes que eu tenho. Então, assim, a minha crença em Deus, o meu relacionamento com Deus, a forma que a esperança, não assim, dele viver ou não, mas a esperança de que eu estava sendo cuidada por Deus. E isso me dava forças. E dentro da minha espiritualidade, eu entendi que o que eu podia fazer isso, eu consegui identificar durante o processo de terapia, que nós fomos fazendo o processo da terapia até a possibilidade da morte. E eu tive esse momento de bater de frente com isso, de ver que a possibilidade da morte era uma realidade, de que ele poderia ser curado ou não, e de que ele poderia sobreviver ou não, e de que a qualquer momento eu poderia perder o Pedro, sabe? E esse momento foi um dos momentos, assim, foi um choque de realidade, assim, que doeu muito. Foi um dos momentos difíceis de todo o processo, de entender de que isso poderia acontecer. E quando eu compreendi e entendi que a morte poderia vir, e que eu percebi que eu era impotente, de que eu não poderia fazer nada, a única coisa que estava ao meu controle era aquilo que eu podia fazer, que assim, que era o meu serviço, sabe? Eh, o melhor que eu poderia dar era cuidar do Pedro da melhor forma que eu podia. Então eu entendi, falei assim, então eu vou servir o Pedro. Eu vou servir dando banho, eu vou servir fazendo comida, eu vou servir indo para o hospital, eu vou servir fazendo das pequenas coisas do dia a dia, dos pequenos cuidados, os melhores momentos do dia. Então, foi muito interessante que o momento do banho era um momento gostoso, porque eu dava o banho, era um momento que ele gostava do dia. O dia do banho era um evento. Então, enquanto ele estava tomando banho, eu já estava trocando, eu fazia questão de trocar a cama dele, né? Fazia os trabalhos da enfermagem, aquilo que eu podia fazer, eu fazia, porque eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, trocar o lençol, trocar a cama, era um cuidado e era importante para mim. Então, ele estava tomando banho, eu falei assim, Pedro, agora você vai trocar. Então, assim, a roupa estava sempre limpinha, não deixava ele com a roupa suja. Então, isso me dava prazer. Uma das formas que eu tenho de servir, a minha comunicação de amor é o serviço. Então, eu já falava, eu dava o banho, e eu falava assim, ó, filho, já estou trocando lençol, você vai vir para uma cama limpinha, tá cheiroso. Então, assim, eu romantizei, assim, muito, sabe? Então, isso me fazia bem.
E eu percebi que isso fazia bem para ele também. Tanto é que depois que passou tudo, ele já estava ficando adolescente, ele já estava começando a entrar no processo da puberdade, ele mesmo já começou a ficar se sentindo assim, ele pedindo: "Mãe, você não precisa me dar banho mais, eu tô adolescente". Mas teve um dia que ele falou: "Mãe, você me dá banho?". Eu falei assim: "Filho, você já tá adolescente, agora já acabou, já passou tudo, você não precisa mais do meu cuidado". Aí ele falou assim: "Não, mas é porque eu sinto falta de você me dando banho". Então a gente fez um ritual do banho, sabe, do último banho, a gente até isso a gente fez, sabe. Então isso me deu força, sabe, porque quando a gente estava em casa, aquela sensação do isolamento, saber que o mundo inteiro estava em casa, e isso fez muito bem. E outro cuidado que eu tive, que me fez muito bem, foi quando a Dani chegou, né, que assim, encontrei outras pessoas, né, a Dani foi a fisioterapeuta do Pedro, e aí ela chegou com essa questão dos cuidados paliativos, porque quando ela vinha fazer fisioterapia em casa, ela cuidava do Pedro e depois ela cuidava de mim, né. Então assim, ela, eh, até a Lúcia estava junto, né, quando ela veio aqui em casa, me pegava, a gente saía, me levava para fazer caminhada, ela vinha aqui cuidar do Pedro, mas passava na padaria e trazia uma coisinha para mim, ela ficava aqui, né, 1 hora mais, né, para poder sentar, e eu já sabia que ela vinha, fazia um café. Então, na realidade, assim, ela se tornou uma amiga, né, assim, tive condições de receber presentes, né, eu não teve só coisas ruins, teve muitas coisas boas, e eu falo que, assim, que de bom eu tive, que eu ganhei, foram pessoas. Foi a Dani, assim, e hoje nós somos amigas, né, de um relacionamento profundo, não é só, assim, de um relacionamento, assim, tenho amizade, e outras pessoas, a psicóloga também é uma amiga, eh, uma coisa importante que a psicóloga falou para mim, que foi fundamental e que fez toda a diferença, que ela falou para eu não esperar das pessoas que um cuidado, sabe, porque as pessoas não sabem lidar com a própria finitude, e que era para eu não esperar, e foi realmente o que aconteceu, as pessoas próximas, elas se afastaram, e eu não culpei, eu também não me senti ofendida, nem magoada com elas, porque eu entendia que era o que ela conseguia, era o que elas conseguiam dar. A Dani, por exemplo, ela me deu muito mais além, porque ela sabe lidar com isso, ela se preparou para isso, e aquilo estava além da profissão dela. Era como se fosse um chamado mesmo, e eu penso no cuidado paliativo como isso, vai muito mais além da profissão, né, é algo que está na pessoa, sabe. Então eu realmente não cobrei, não exigi das pessoas e não me magoei com as pessoas. E aí por causa disso eu recebi outras, né, outras pessoas que apareceram na minha vida e que fizeram toda a diferença. Eu acho que eu posso dizer sim, que assim, eu passei por um momento mais difícil da minha vida, mas eu também tive muitas coisas boas. E as pessoas que eu ganhei foram o meu maior presente. Com você comentando um pouquinho sobre essas pessoas que você encontrou, usando a Daniela como exemplo, nesse processo você conheceu alguma organização ou pessoas com histórias semelhantes que você encontrou apoio ou identificação? Acredito que por estar na pandemia seja um processo um pouco mais complexo, né, talvez. Foi tipo muito sozinha, muito isolada, porque eu não tinha ninguém para conversar que tivesse passando pelo mesmo que eu estava passando, pela mesma circunstância que eu estava passando, e eu não tinha experiência para isso, ninguém tem experiência, ninguém está preparado para isso, e eu não tinha ninguém para compartilhar. Tinham as mães da própria ali da oncologia infantil, mas também a gente não podia conversar, porque por causa do Covid. Então eu só encontrava com as mães, assim, quando eu saía para pegar água e voltar para o quarto, e a gente não podia circular por dentro do hospital. E eu sei que na fundação o Ricardo Moisés Júnior, tinha um grupo de apoio para mães. Eu acho que agora já deve ter até retornado, mas por causa da pandemia não estava tendo. Porque se tivesse, com certeza eu ia buscar.
Então, não tinha, assim, eu não ficava sabendo de nada, né. Infelizmente, eu não tive esse apoio não. E hoje, como alguém que já passou por isso tudo, já viveu isso tudo, já tem uma visão diferente, né, você viveu, Uhum. você falaria para pessoas que estão começando agora, estão passando pelo que você passou? Eu acho que, é pra se cercar de pessoas, pessoas de confiança, sabe, pessoas que vão fazer bem para elas, se cercar de pessoas boas, eh, viver esse momento, viver essa, se abraçar o processo, sabe, assim, quanto menos eu entendo que a revolta ela é natural, ela é legítima, ela é necessária. Eu passei por esses momentos, assim, foram muitas crises pessoais, existenciais, né, mas eu entendi que abraçar o processo e me permitir viver aquilo, tornou tornou essa passagem, né, esse momento mais fácil. Então eu acho que seria isso, abraçar o processo, se respeitar, colocar limite, porque eu tive que colocar também muitos limites para as pessoas e dizer não, eu tive que aprender a dizer não, e falar assim, por exemplo, os meus problemas de antes, eles não eram mais problemas, e eu aquilo que era difícil viver aqueles problemas que eram difíceis, eu simplesmente deletei da minha vida, sim. E problemas com pessoas, quando o problema era um terceiro, aquele terceiro, ele naquele momento, ele não tinha importância. Então, não na importância da pra minha vida, né, mas naquele momento eu falei assim: "Não, eu agora, eu preciso me cercar de pessoas que são pessoas que estão dispostas e têm condições de me atender", sabe. Eh, então não é um problema me afastar. Então, assim, se cercar de pessoas, cercar de buscar a Deus, buscar a espiritualidade, eu acho que isso é importante. Dentre esses novos aprendizados que você comentou com a gente, você percebe que essa experiência que vocês viveram, de certa forma, influenciou a forma como você enxerga a vida, a sua vida, influenciou a forma como você vê os valores que você tinha antes e que talvez tenham mudado. Mudou tudo, mudou tudo. Eu sou uma outra pessoa, completamente diferente, e isso também foi um processo, porque, eh, eu me desconstruí durante esse período, sabe. Foi uma desconstrução completamente, total. Muitas das vezes eu não me reconhecia durante esse processo e isso trazia um certo pavor, que, eh, eu ficava assim, uma escuridão, né, eu sabia que eu estava atravessando um vale da sombra da morte, né, e eu estava passando por aquilo, eu entendia que eu precisava que eu estava passando por aquilo sozinha, ninguém poderia responder as minhas perguntas existenciais, eram comigo mesma, eu tinha que buscar essa resposta, eh, mas eu sabia que eu ia encontrar essa resposta, e isso eu sabia por causa da espiritualidade, da minha fé em Deus. Eu sabia que eu ia ser sustentada, mas enquanto eu estava passando por aquilo, eu não eu só estava descansando, eu só estava me entregando. Mas eu comigo mesma, eu falava assim: "Um dia a conta vai chegar. Um dia eu vou ter que dar de cara comigo mesma e eu vou ter que olhar para mim e vou ter que falar assim: 'É, Aurélia, agora é você com você. E aí? O que que sobrou? O que que ainda tem daquela Aurélia antiga e o que que sobrou para juntar os caquinhos e ver qual que seria essa nova Aurélia?'". Hoje, eu estou vivendo nessa expectativa, assim, de que a Aurélia vai sair disso, né. Eu já consigo ver o lado positivo disso. Com certeza, algumas questões da minha vida, eu só consegui modificar e crescer e aprender porque eu passei por isso. Talvez eu morresse e não ia conseguir enxergar, se eu não passasse por isso, sabe.
Ou então, assim, eu poderia crescer e amadurecer, mas a longo prazo eu demoraria, de repente, que uns 10 anos para conseguir enxergar o que eu enxerguei em 2 anos. Vejo isso também como uma questão positiva para mim, pessoalmente. Mas hoje eu tenho essa expectativa positiva de ver quem está surgindo, e eu vejo de uma forma muito positiva e muito otimista. Porque eu estou gostando de quem eu estou vendo, sabe? Eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa muito medrosa. Hoje eu tenho coragem, eu sei que a minha coragem ela é real, porque não é qualquer pessoa que consegue passar por isso, sabe? Não é uma circunstância que qualquer pessoa consegue passar, e eu acho que todos nós passamos. Assim, se tiver que enfrentar, todos vão enfrentar, mas é uma circunstância muito difícil. E saber que eu consegui passar por isso me dá uma sensação assim: "Poxa, eu consegui, eu consegui vencer". E isso me dá um senso de vitória, de: "Poxa, eu consigo fazer". Então as minhas isso transferiu para todas as outras áreas da minha vida. Profissionalmente, eu me sinto mais capaz, pessoalmente, eu me sinto mais capaz. Então eu acho que sou muito mais corajosa. Eu acho que coragem é a palavra-chave para isso, sim. Eu sou mais corajosa. Diante de toda essa situação, você falou muito bem sobre essa questão do Pedro, sobre essa vivência que você teve. Você teve antes desse diagnóstico algum contato com os cuidados paliativos, sobre o que eram os cuidados paliativos? Não, nunca soube o que que era, e o a ideia que eu tinha de paliativo é realmente de uma forma pejorativa, tipo, assim: "Não tem o que fazer?", né, então entra para o paliativo, né, então, de uma forma muito pejorativa, né. E é importante também, porque, assim, quando eu tive mais contato com a Dani, né, a fisioterapeuta do Pedro, né, que chegou com esse conceito de cuidados paliativos para mim, e aí ela me apresentou também a Casa do Cuidar, da doutora Ana Cláudia Quintana, né, e ela me trouxe uns livros também da Ana Michele Soares, e aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Eu até fiz um curso de cuidados paliativos não, de comunicação compassiva, e foi muito importante para mim, porque aí eu comecei a escutar, porque era o contato que eu tinha com o mundo externo, né. E foi muito importante para mim. Eu não consegui fazer o curso até o final, porque quando chegou na parte de pediatria, todo o assunto era câncer infantil, então, assim, ficou muito pesado para mim. Então eu parei, mas eu tive esse cuidado, e aí eu comecei a ver como que a equipe que fazia o tratamento, né, que fazia o curso, eram médicos, e aí eu comecei a falar assim: "Gente, mas como esses médicos têm uma fala mais doce, uma fala mais mansa, uma fala acolhedora, a própria voz é diferente, né, um cuidado diferente". Realmente eu entendi assim: "Poxa, como profissional da saúde, até por eu ser da área da saúde também, até a forma de eu exercer a nutrição está diferente". Assim, da forma de eu ver o paciente, para mim também está sendo diferente na área da saúde. A minha forma a anamnese, como vai aplicar, então assim, eu escuto a pessoa primeiro hoje. Hoje eu me sinto eu tenho prazer de ouvir o paciente, sabe. E saber que aquela escuta é mais importante naquele momento para ele, do que o próprio procedimento, né, assim, agora eu vou até falar como profissional da saúde, né. A nutrição para mim era carboidrato, lipídio, proteína, massa muscular, gordura, mobilização, composição corporal, e hoje eu já enxergo diferente, e isso é um complemento daquilo que a pessoa é uma constituição do que ela é. Hoje eu consigo enxergar a pessoa por trás da nutrição dela, sabe. Então, assim, profissionalmente para mim foi mudar, assim, mudou bastante. E como profissional da saúde também eu nunca tinha tido contato
com isso, sabe? Eu lamento muito também. E aí foi interessante, assim, teve um momento também que foi muito difícil para a gente, que foi quando o Pedro, ele entrou num quadro, assim, muito grave, que ele teve sepse, então ele teve uma infecção muito grave, ele teve a sepse, deu infecção intestinal também, uma colite do neutropênico, que fala, né? E a glicose dele chegou a 500, a pressão estava alta, deu febre reumática nele, neuropatia, e aí ele teve que ir para UTI, na UTI pediátrica, e aí as taxas dele estavam todas baixas, ele teve que transfundir, e teve que parar todo o intestino dele. Então aí precisou de botar o acesso central para entrar na nutrição parenteral, e ele não tinha plaqueta para fazer a cirurgia, para poder colocar o catéter, sabe? E ele teve que entrar no centro cirúrgico transfundindo, para poder aumentar a plaqueta para ele suportar a cirurgia. E aí aquela noite, foi uma noite que a médica virou para a gente e falou assim, Aurélia, olha, eu tenho que ser o mais clara com você essa noite. Assim, essa noite é uma noite que você precisa se preparar. Assim, aquela noite foi uma noite difícil, né? E foi um choque tão grande que eu fiquei... E além disso, de ter sido um dia difícil, e ele ainda alucinou a noite inteira, porque estava com muita morfina, né? Tinha alucinações e tudo mais. Calhou de falecer uma criança, aquela noite, porque a UTI pediátrica foi do lado da UTI neonatal. Aí eu cheguei na UTI neonatal para poder falar que eu precisava de ir no banheiro, aí eu olhei pro neném, eu falei assim, gente, aquele neném ali tá tão coxinha, né? Aí caiu minha ficha, gente, que o neném morreu. E o neném só estava falecido, sabe? E aí veio o médico legista, aí lá, depois vieram os pais para dar notícia, para ver o bebê, se despedir do bebê. Então, assim, foi terrível. Eu sei que chegou uma hora que a saturação do Pedro estava 87. Eu estava olhando a saturação dele e eu não conseguia levantar para poder falar com a enfermagem, assim, eles passavam ali toda hora para falar, nossa, assim, a saturação dele está caindo. Porque eu não tinha coragem, aí entrou, né? Eu tinha coragem de levantar, porque eu sabia que se eu falasse, ia vir aquele movimento todo e poderia acontecer alguma coisa, sabe? Então foi assim, aquele dia foi pesado. Mas passou, graças a Deus. Agora a gente está saindo para o sol de novo. Aurélia, já caminhando para o final agora, a gente tem uma tradição no nosso podcast, que é entendendo esse processo dos cuidados paliativos, entendendo que é viver uma experiência dessa, uma notícia, um tratamento, e algo tão forte como você relatou, entendemos que isso vai muito falar sobre qualidade de vida, sobre o que realmente vale a pena. E aí é nesse sentido que eu te pergunto, o que para você vale a pena? O que é qualidade de vida para você? O que faz? Qualidade. O que faz a vida valer a pena e ter qualidade de vida são os relacionamentos, eu não tenho dúvidas. São a qualidade dos nossos relacionamentos. São a forma como a gente se relaciona com as pessoas e o valor que a gente dá a isso para elas. Porque no final das contas é tudo pelas pessoas, foi tudo pelo Pedro, foi tudo para manter a família junta, que no final das contas as coisas perdem o valor e você é capaz de dar tudo que você tem para você ter aquele momento com aquela pessoa, sabe? E estar junto das pessoas. Eu acho que assim, a qualidade de vida hoje realmente para mim é isso. São relacionamentos, são pessoas. Bom, pessoal, com essas considerações, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio e a gente queria te agradecer, Aurélia, por dedicar um tempo para compartilhar sua experiência com a gente. A gente tem certeza que essas palavras foram de extrema importância para nós aqui, que estamos te ouvindo já, mas também para algum profissional da saúde que possivelmente esteja escutando a gente, ou algum familiar,
ou paciente mesmo que esteja passando pela mesma situação que você compartilhou com a gente. Então, muito obrigada mesmo, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer enorme. Assim, cada vez que eu falo mais sobre isso, eu me sinto mais curada, mais tratada. E também é um projeto poder cuidar e ajudar outras pessoas, né? Dar um pouquinho do que eu aprendi, não guardar isso só para mim, né? Poder divulgar isso, falar, dar um pouquinho de mim, né, para outras pessoas, para que amenize, né, de alguma forma o sofrimento, né, de outras pessoas. Então, assim, eu que agradeço muitíssimo o carinho de vocês. Parabéns pela sua força, viu, Aurélia? É incrível você falar de tudo que você passou e da forma tão forte como você passou. Parabéns pro Pedrinho também, né? Sim, ele tá aqui. Todo e tá aí sempre feliz, Uhum, né? Bem-humorado agora, quando conheci, super bem-humorado e uhum. um meninão. Então tá joia, gente. Obrigada por tudo também, tá bom? Muito obrigada. Beijo para vocês. E antes de terminar, a gente só gostaria de esclarecer que nós não somos profissionais da saúde responsáveis pelo caso do Pedro, nem pela Aurélia, e que nós não temos nenhum vínculo institucional com eles. Nosso envolvimento se limita ao contexto do podcast, em que temos a honra de ouvir e compartilhar as histórias expostas voluntariamente por eles. O objetivo do nosso podcast é puramente educativo, baseado nas experiências compartilhadas por nossos convidados. Aconselhamos os ouvintes a procurar aconselhamento médico de profissionais qualificados para quaisquer questões de saúde. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada de aprendizado. Obrigada.